e pedindo para que as pessoas insiram informações, você tem um ponto aí de liderança muito fundamental, que é que as pessoas que estão envolvidas na execução daquela política pública entendam que as informações que elas estão inserindo que vão dar habilidade para o que está sendo feito no campo. Então, elas precisam se sentir partícipes desse processo, para que não haja problemas de discrepância de informação e dados. Né? Esses dados são instrumentos de poder, comunicação e legitimidade daquela política, porque eles permitem que a gente conte o que aconteceu ali. E quando eles são bem apresentados, eles ajudam a informar as políticas, orientar investimentos e construir a questão da prestação de contas, do accountability. A diferença de um dado publicado para um dado compreendido é a forma estratégica com que você torna visível aquela informação. E isso é importante, né? Se você publicar uma maçaroca de dados, não quer dizer que você está prestando contas daquela política. Muitas vezes você está confundindo o seu público e o interlocutor, e que nesse processo haja uma tradução do que está sendo demonstrado ali, né, para que as pessoas acompanhando isso e trazendo, né, os diversos públicos aqui que vão ser os consumidores desses dados, dos gestores. Esses dados vão ter que eles possam aplicar decisões de onde investir, que tem que ampliar, porque estão tendo impacto positivo e entregando resultados importantes, onde os indicadores estão abaixo do esperado e precisam ser melhor trabalhados, e aí eles acabam reduzindo esse espaço da decisão baseada em intuição ou da decisão baseada na pressão, né, que muitas vezes acontece, porque você não tem um grupo que está mais alto. E aí, um dos pontos importantes, quando você fala da valorização dos dados na gestão, é você permitir que você possa responder a essa pressão, de fato, botando o peso e a solução em questões que vão impactar muito mais gente do que um público que berra, que fala mais alto. Os dados para a sociedade têm o papel de empoderar os cidadãos que vão estar em cima desses dados, podendo cobrar resultados, trazer outras soluções, né? E aí você tem a possibilidade de fomentar, mobilizar a sociedade civil, a imprensa e movimentos sociais para monitorar essas execuções com mais precisão, né? E aí botando a crítica no lugar certo. Porque também a gente sabe que muitas vezes por um lugar errado a partir de uma percepção completamente deslocada da realidade, né? E se aquele jornalista, por exemplo, é um analista político e ele traz aquilo de uma maneira bem desenhada, ele pode estar matando uma política que tinha várias possibilidades de mudar a realidade das pessoas, mas ele conseguiu convencer um grupo a pressionar contra aquela política. Então, isso se quebra a partir do momento que você tem os dados para provar, o que você está falando não faz sentido ou está enviesado. Tem coisas aqui que, de fato, estão gerando estão respondendo ao objetivo que a gente desenhou para aquela política. E esse aqui é onde as pessoas têm medo, que são os dados para o controle, né? Então, na medida que você gera dados, os órgãos, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, os tribunais de contas estaduais, municipais, tem dados para poder auditar e cruzar informações, para ver exatamente se aquele recurso está sendo bem aplicado, se houve algum desvio, e corrigir e, eventualmente, enfim, punir quem tá errando ali e está agindo de forma irregular. Aqui também a ciência cumpre um papel fundamental, porque ela tem a possibilidade de fazer uma produção colaborativa de dados, né, e representar uma fronteira
muito inovadora, onde os cidadãos se tornam produtores de dados de interesse público, complementando e qualificando estatísticas oficiais, e aqui eu trouxe alguns exemplos de ciência cidadã, que já estão assim, estabelecidos, gerando impactos concretos, mas existem muitas outras, tá? No caso específico do monitor de violência, né? É uma plataforma de jornalismo de dados, consolida os registros de violência letal no Brasil, cruzando boletins de ocorrência, laudos, dados de segurança pública de todos os estados. Isso é disponibilizado ali pela plataforma G1, Folha de São Paulo também. Ali está FB, não, mas é Folha FSP, é Folha de São Paulo. Os jornais, então, se uniram, acessam essas informações e disponibilizam nessa plataforma. E aí você consegue saber se aumentou o número de pessoas mortas em situações de violência ou não, enfim, e a cidadania acompanhar isso de forma permanente. A gente tem o Wikicrimes, que é um mapa onde cidadãos registram as ocorrências criminais. Acabei de ser assaltado aqui nessa esquina, né? E esses dados complementam as estatísticas oficiais, permitindo análise de padrões de criminalidade por bairro. Esse é o tipo de atividade. Um exemplo aqui também interessante dos próprios mapas de Waze, Google Maps, por exemplo, em que você vai mostrando onde tem polícia, onde tem acidente, o que está acontecendo. Isso faz com que as pessoas consigam ter antecipadamente uma informação e decidam se vão continuar por aquele caminho ou pegar um outro desvio. Tem o Brasil IO, que é um repositório de dados públicos voluntários, então foi também uma plataforma interessante e importante durante a pandemia, porque ele virou referência nacional por consolidar os boletins de Covid dos municípios brasileiros, né? Então, esse papel aí de oferecer esse serviço, né, de consolidação de informações, também é algo que é possível fazer a partir dessa ação colaborativa. E o Dados Brasil, do INPE, né, que tem os dados com morte do cidadão, dos focos de incêndio, e isso, assim, sendo bem feito, né, tipo, alertando as pessoas que estão no campo para fazer esses reportes, você consegue monitorar um monitoramento mais eficaz. Então, numa situação que a opção que você teria era tentar, enfim, você teria um acesso muito mais de cobertura mais ampla e não necessariamente saber qual é o foco, onde você pode, por exemplo, chamar os órgãos para poder combater aquele foco de incêndio. Então, se a gente puder fazer uma grande síntese, aí é importante agora a gente ter esse momento de conversa também, até para eu ouvir de vocês quais são as dúvidas que surgiram e preparar o segundo momento que a gente vai ter juntos de um movimento mais aplicado do que a gente está falando. Uma gestão pública eficiente, ela está à sua disposição e precisa utilizar e ver isso como recurso, ferramentas digitais, e aí a gente está falando aqui do Power BI, dos dashboards, das plataformas de dados abertos, usar esses dados para tomar decisões a partir de evidências, indicadores, transparência. No desenho da política pública, isso precisa estar muito bem delimitado, né? O que a gente vai monitorar para saber se está dando certo ou não. O controle social, que é entender os mecanismos que existem por parte da população e de outros órgãos para acompanhar o que está sendo feito e aí entender de que isso pode ser utilizado de forma positiva também, porque você tem já um endereço para onde você vai prestar contas e eventualmente ganhar também um apoio maior desses órgãos. A questão da participação democrática, né, a partir de audiências, consultas, coprodução de políticas, chamar as pessoas para poder contribuir em temas que são temas polêmicos ou que têm muita pressão
de determinado grupo. Na medida que você amplia a possibilidade de participação, você diminui ali a força, né, de grupos de pressão. E em limites a gente precisa super nessa execução, né, sejam eles técnicos, culturais, institucionais, para que a solução seja entregue. E aí, se a gente estabelecer alguns princípios, né, é pensar que a tecnologia sem ética ela acaba tendo um contrapé de ampliação de desigualdades. Os dados sem comunicação, eles não viram decisão, então você não consegue tomar decisões. Levantei lá uma quantidade imensa de dados. Se eu não conseguir traduzir isso, eu não consigo decidir sobre o que é preciso fazer para corrigir alguma distorção. Se sem entendimento, se eu faço uma transparência passiva ou uma transparência até ativa, mas não colocando os dados de uma maneira organizada, eu também não. Ninguém está, né? É só para inglês ver. A participação fortalece a legitimidade das políticas públicas, então é interessante pensar como um recurso positivo você ter que prestar contas, né, e fazer isso de maneira permanente, até por algo que a gente já conversou aqui, né, para manter a confiança e o engajamento de quem está apoiando aquela política ou fornecendo informações para que aquela política se desenvolver no território. E a questão da ciência aplicada ajuda o Estado a decidir melhor. Então, assim, além do que os cientistas, jovens cientistas cariocas podem pensar em projetos, entender, né, esse mecanismo que todos nós temos à disposição, né, de utilizar a metodologia científica para olhar para os problemas do Estado e poder influenciar de forma positiva, é muito interessante. E a gente está justamente exercitando isso por aqui. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, né? Eu deixei aqui a matriz prática também, mas focar em algumas perguntas que a gente pode, que a ideia é a gente conversar um pouquinho agora nesse tempo restante, até porque eu queria agora fechar a apresentação e conseguir ver você. Pensar em qual o problema coletivo que o seu projeto endereça, o dado que ainda precisa para fortalecer o projeto, então quais são as fontes que você para poder entregar mais o impacto de uma ação sobre aquele problema que você está verificando, qual política pública que já existe e que se conecta com o seu tema. Uma coisa interessante, por exemplo, né, a gente tem o governo federal, estadual, municipal. E, normalmente, o federal lança as diretrizes que vão descer a nível interfederativo, para o Estado e para os municípios. Então, por exemplo, se a gente pensar na lei, existem leis federais que são políticas nacionais de determinado setor, política nacional de resíduos sólidos. Então, se a gente está pensando em alguma questão ambiental, eventualmente você precisa entender que políticas públicas se desdobram a partir da política nacional de resíduos sólidos e que ela endereça, para você conectar com o seu tema. E aí isso ajuda também a transformar o nosso problema, o problema que a gente identificou, num problema que é nacional, né, que tem conexão com uma política nacional. Entender que etapa do ciclo o seu projeto atuou com mais força, então, na etapa inicial ali de levantamento de dados, dentro do ciclo das políticas públicas, o teu projeto vai poder responder. E aquelas 3 perguntas que eu fiz quando a gente estava falando de mapeamento dos atores, né? Quem decide, quem executa e quem é afetado pela solução que você está trazendo. Porque entender quais são os atores com quem a gente vai lidar no dia a dia permite que a gente possa antecipar questões que vão surgir na medida que você for avançando na implementação daquela política. Eu vou parar de compartilhar agora.
Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Sai daqui. E aí eu consigo ver vocês para saber um pouco assim de que dúvidas que surgiram. Queria saber de vocês se deu para pensar sobre o projeto de vocês, como ciclos que a gente desenhou na matriz, principalmente. É uma continuidade, né? A gente vai ter a oportunidade de se encontrar novamente para falar de casos aplicados. Mas quanto mais vocês puderem fazer esse exercício, né, de pensar sobre o projeto com essas perguntas, que são perguntas formadoras, mais vocês ganham assim, força para defender nos pitches, enfim, e entender quais são as possíveis objeções também que podem ser feitas, né, ao projeto. E aí eu queria saber de vocês, assim, essa questão de dúvidas. Teve alguma dúvida? Ou a gente eu tive ao longo aí da apresentação um feedback positivo aí do exercício em cima da matriz pensar sobre o que precisa ser ajustado, mas eu queria ouvir mais de vocês sobre esse tema, assim, queria saber o que vocês acharam e se ficou claro, né, a complexidade que é pensar e estruturar uma política pública, porque a gente está falando, no fim do dia, de problemas das mais diversas áreas, que exigem, sim, o olhar técnico, mas não você tem todos os atores que precisam caminham juntos no processo. Então, às vezes, você vai ter mais influência, porque você tem ali uma pessoa empoderada e pode levar à frente uma política pública. Às vezes, você vai ter mais técnicos que aquilo é necessário para responder um problema que já há muito tempo não é solucionado, mas são ações aí que ajudam a gente a entender qual é o quadro que o gestor tem sob a sua batuta, né? E precisa estar atuando, mas também entender que a gestão pública não é feita só por esses servidores públicos, políticos, comissionados, mas também por cada um de nós, na medida que a gente participa e tem acesso a informações que podem ajudar a influenciar o caminho daquela política. Pode falar, Jasmine. Eu tenho a agradecer demais por essa aula. Como eu havia dito, ela me ajudou bastante a pensar mais no curso, né, de como a gente organiza uma política pública, de como a gente pode interferir. Eu acho que a única dúvida que restou assim, para mim e que eu acho que seria pertinente, né, e tal, mas de como nós, pessoas, cidadãos, podemos interferir, né, nas políticas públicas. Tipo, claro que eu tenho um conhecimento que a gente pode propor, por exemplo, algumas pautas na LERJ, a gente consegue fazer o clamor público, votar pautas e tudo mais, fazer assembleias próprias, mas eu acho que se tivesse mais esse detalhamento, eu acho que para mim ficaria perfeito, sabe? Essa é uma pergunta de $1.000.000, né? Porque, na verdade, assim, existem formas de acompanhamento da atividade, todo esses atores, eles precisam prestar contas do que estão fazendo, então, um primeiro passo é você acompanhar, por exemplo, portais. Então, lógico que, como cidadão, a gente gostaria de saber sobre tudo o que está acontecendo da melhor maneira, mas, eventualmente, a gente tem um caminho, um viés, né? Mas, assim, para mim, hoje, a minha dor é na área da saúde. Então, pensando na saúde, que tem uma ação dos 3 níveis de poder ali, federal, estadual e municipal, acontecendo juntas, né? E uma obrigatoriedade que se você está lá no Hospital Federal, se o Hospital Federal não puder te atender, o estadual é obrigado a te recepcionar.
Se não tem condições, então, assim, todo mundo está ali tendo que atuar na solução daquele problema. Então, uma das coisas é eleger, assim, e acompanhar. Então, se o meu foco é na área da saúde, o que eu tenho que monitorar? Você tem o DataSUS, que vai trazer dados gerais sobre os problemas que estão acontecendo. A possibilidade de mobilização a partir de organizações e ONGs que estão ali trazendo, discutindo, né, nos lugares necessários, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, no Congresso Nacional, a respeito daquele tema. Então, assim, às vezes elas vão trazer muito mais articulação o que precisa ser feito, né? O que precisa ser endereçado para esses órgãos que estão ali tomando a decisão naquele momento. Mas, assim, é um exercício bastante difícil e complicado. O que é importante pensar é que de onde você estiver, e, por exemplo, pensando de forma prática, no seu projeto, tentar mapear quais são essas forças, quem são esses atores que vão poder te ajudar a fazer com que aquele projeto se desenvolva. Porque algo mal comunicado pode gerar um enfraquecimento do projeto diante de tantas outras prioridades que existem a serem respondidas. A mais aí de complexidade é a leitura de contexto. Então, assim, a gente saber se a gente está no período eleitoral, né, num ciclo, a gente falou ali do ciclo da política pública, mas existem vários outros ciclos que influenciam nessa política pública. Por exemplo, a questão da eleição, né? Quando um gestor assume, ele naquele primeiro ano ele vai fazer os ajustes, montar as equipes e botar a roda para girar. No segundo ano ele começa ali a colher alguns resultados. No terceiro ano ele já acelera para entregar os projetos. No quarto ano, a atuação é praticamente até metade do ano, porque depois já começa o processo eleitoral e aquele gestor não consegue mais avançar para poder, enfim, determinados programas eles vão tem a eleição para lançar o jogo. Então, é uma resposta, assim, não sei se eu consigo te dar de como é que acompanha e como seria uma forma mais fácil, mas pensando nessa oportunidade, né, de você ter uma ciência cidadã que começa a atuar para juntar informações de diversas fontes, você consegue, às vezes, ter muito mais dados para poder influenciar nessas políticas, ou canais mesmo efetivos. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, acho que no governo federal também existe isso. No governo federal, na Câmara, eles têm lá uma página em que eles falam dos projetos que estão em pauta e às vezes é aberto, por exemplo, para o cidadão apoiar determinado projeto. A partir do momento que mais pessoas votam naquele projeto, ele tem mais chance de ir à pauta. Quantas pessoas sabem disso? Muito poucas. E talvez por isso a gente não tenha, de fato, uma participação super incrível. E se você pensar, por exemplo, no site da Câmara Federal, é difícil achar qualquer coisa lá, porque tem muita informação. Mas na medida que a gente vai dissecando e conhecendo projetos interessantes de acompanhamento, a gente também vai ganhando mais força para poder influenciativamente e obter os dados que a gente precisa para conhecer melhor o campo, né, e poder trazer uma influência. Não sei se eu respondi. Não, ficou perfeito. Muito obrigada. Estou vendo aqui a mensagem do Cauã dizendo, né, que ele percebe que o projeto não estava abrangendo o coletivo e mais um grupo, sim, mais um grupo grande, né? E aí, se você for comparar com o número de pessoas do bairro, é bem pouco. É importante ter essa visão e não necessariamente o projeto está ruim porque ele não atinge todo mundo. Para que você justifique por que aquela população é a população prioritária para aquele projeto, entendeu?
E isso é muito importante, porque na visão do gestor público, quanto mais pessoas estiverem sendo projeto, mais força eu tenho, mais possibilidade de orçamento eu consigo, mais apoio eu vou ter, porque você vai ter diversos órgãos ali que podem perceber o benefício daquela ação. Ao ponto que, se você falar assim, o meu recorte são as pessoas que têm, enfim, perderam o dedo mindinho numa situação XYZ. O seu corte é pequeno, não necessariamente é justificável, e aí não entra na agenda e tem o apoio que ele precisa. Mais alguém tem alguma dúvida ou quer compartilhar um pouquinho do impacto aí dessas informações? Oportunidade de, no próximo encontro, falar assim, de casos concretos. Assim, eu fiz o recorte a partir do foco, né, dos projetos de vocês, para trazer um caso de cada área. Acabei antecipando aqui o de saúde, porque tem bastante projeto voltado para essa área, mas é uma forma da gente poder trazer para a prática, né, olhar de forma inversa. E aí, eventualmente, a gente conseguir mapear melhor quem são essas organizações ou grupos de pressão que podem ser considerados no desenho do projeto de vocês. Mas, se a gente tiver oportunidade, assim, eu sei que, enfim, às vezes é difícil fazer um exercício porque a vida é intensa, mas eu queria deixar com a equipe aí esse mapa, esse mapinha, né, dessa matriz, para vocês buscarem responder em cima do projeto de vocês, porque a gente começaria a próxima aula com uma fala de vocês rápida, falando da experiência do preenchimento desse trabalho e das dúvidas que surgiram. E aí a gente vai para os casos concretos. Ana Melissa, estou vendo aqui a tua mensagem. Uso de ferramentas com Power BI para fazer análise desses dados e uma ideia de dar mais corpo ao projeto. Além disso, vou aplicar mais para revisar meu projeto de novo. Eba! Esse exercício de vocês aplicarem a matriz vai ser muito importante para a próxima aula, assim, porque a gente consegue focar também nas dúvidas que estão surgindo, né? O uso do Power BI é aquela coisa, assim, às vezes isso é muito mais demandado, por exemplo, na gestão privada, né, nas empresas privadas. Você já vê um movimento muito maior das pessoas usando essa ferramenta para fazer as suas apresentações e tal, mas no setor público tem sido cada vez mais demandado também essa competência de poder fazer cruzamento e apresentação de dados nessa ferramenta, porque permite que a gente comunique melhor e traduza, né, para quem está do outro lado e que não necessariamente é um técnico especialista naquela questão, para poder trazer isso. Mais alguma questão, pergunta? Vai chegando mais tarde, a animação baixa. Mas eu queria deixar aqui, então, essas... O povo está tímido, né? Fiquem não, agora é a hora da gente trazer dúvidas e questões para justamente orientar e direcionar para o que vocês precisam mesmo na prática, né? Eu acho que só é um ponto, assim, não tem saída, né? Na estruturação de um projeto, a gente precisa utilizar as ferramentas possíveis para poder ter dúvidas. Quanto mais dúvidas a gente vai trazendo. Deixa eu ver, eu não vi a pergunta, mas eu vou subir aqui, indicadores.
ativado. Se você puder fazer de novo, que eu peguei só a partir de um momento próximo aqui. O documento que mostra os passos para você definir os indicadores, pensando no que conseguimos fazer as perguntas boas para o nosso projeto. Foi, está aqui. Tentar organizar essas informações para que a gente possa definir bons indicadores para ter bons caminhos para monitorar determinado projeto. É a pergunta que eu vou colocar para cada uma dos exemplos que eu vou trazer na semana que vem. Porque isso ajuda vocês, né, a pensar assim, tá, mas como é que eu vou monitorar isso? Deixa eu ver aqui. Não tem jeito, quanto mais prático a gente for, quanto mais a gente descer para o nível da prática, mais fácil a gente consegue dimensionar isso, né? Que indicadores que eu vou trazer para uma questão que eu estou trabalhando? Por isso, essa primeira uma mini mesmo, assim, tipo, uma pagininha resgatando os principais conceitos que a gente deu nessa aula, e aí a gente vai para esse momento prático de vocês, das dúvidas que vocês tiveram no preenchimento da matriz. E aí depois a gente mergulha nos dados nos projetos, né, e nas políticas públicas setoriais para vocês poderem ver. E aí, quando eu trouxer os cases, eu já trago com mais alguma dúvida, pessoal? A gente então vamos ter tempo para direcionar todas essas dúvidas a partir do momento que vocês fizerem exercício, né? E pensarem no exemplo de vocês, na prática, no que vocês estão vendo de projeto dentro dessa matriz. E ela tem muitas perguntinhas ali. Então, vai a pensar, tipo, quem são as pessoas principais ali que eu tenho que atender, quem está junto comigo e quem vai monitorar o que eu estou fazendo. Isabela, a gente consegue compartilhar isso? Eu posso mandar para você? Como é que é a melhor maneira? Acredito que você esteja com contato direto da Maiara, né? Isso. Aí você consegue mandar para ela e daí ela compartilha com eles, tá bom? Pelo nosso... Eles têm uma plataforma online, o CEDES Educa, ela consegue subir para lá. Beleza. Então, farei isso. Ok. Farei isso para vocês não ficarem sem ela. Se quiserem já, eu vou fazer um último compartilhamento de tela aqui. Se vocês quiserem fotografar ou já ter para vocês, também acho que é legal. Assim, a gente não sai daqui sem informação. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Deixar aqui a telinha. Tirar isso daqui. E aí, se vocês quiserem já, de repente, fazer um print da tela e já salvar, acho que fica bacana. E a Maiara também, vou mandar para ela assim que a gente acabar aqui e ela compartilha com vocês. E aí a gente vai, em cima do exercício de responder essas perguntas, ter milhões de dúvidas, e elas são
todas importantes, por favor, não guarde nenhuma para vocês, vocês compartilharem no nosso próximo encontro, que a gente vai, enfim, limpando esse caminho e permitindo que vocês possam, assim, estar empoderados com esse projeto. Deu para fazer o Maravilha, print? já até mandaram o print lá no grupo, tá todo Opa. mundo com acesso já. Show, maravilha. Então, deixa eu voltar aqui. É isso, pessoal. Acho que fomos, né? Professora, muito obrigada, viu? A aula foi ótima. Bom, Geisa, a gente agradece demais o seu Curtiu conteúdo. também, adorei. Muito obrigada, professora. Eu gostei muito da aula, apesar de não ser uma área que eu tenha muito conhecimento, eu achei muito interessante a forma que você explicou para quem está começando agora a entender sobre gestão pública, gestão, né? Foi muito bom ouvi-la, ampliou muito o olhar que eu tinha sobre esse setor, né? Que acho que a gente pensa que é só administração. Enfim, muito obrigada. De nada. A ideia aqui, desde o começo, era assim, mostrar a quantidade de, enfim, temas que estão, que influenciam o trabalho e a gestão e quebrar alguns preconceitos que possam acontecer, justamente porque a gente tem, o contato que a gente tem com a gestão pública é em relação aos serviços que são prestados. E quando eles não são bons, a gestão falhou. Então, assim, como é que a gente faz para entender que a gente, como cidadão, também faz parte da gestão, a partir de vários instrumentos que existem, e como que a gente pode também influenciar para que as coisas melhorem, né? Porque, enfim, é esse o objetivo que eu acho que é comum a todo mundo. Mas obrigada aí pelo feedback. E assim, o que vocês trouxeram lá no início também foi muito importante, assim, porque vocês trouxeram conceitos importantes para mim trabalhar ao longo do processo aí da conversa nossa. A questão da solidariedade, né, da responsabilidade, né, algo para a população e responder a esses desafios que são desafios públicos. Enfim, muito bom. Então, acho que é isso. Finalizamos? Finalizamos. Beijo, beijo. Muito obrigada, professora. Beijo, Até a próxima. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.